Então eu quero que você entenda aqui junto comigo, tá? A raiz do problema. Por que a gente acumula mais gordura aqui na barriga? E são 6 fatores que fazem a gente acumular mais gordura na barriga. Primeiro deles é a má alimentação. Se você só come porcaria, né? Come fast food, come um monte de carboidrato, farinha branca, açúcar, né? Bebida alcoólica, refrigerante. Gente, não tem milagre. Se a tua alimentação tá ruim, ela vai ir para algum lugar e ela acumula na barriga. O segundo fator que faz a gente acumular mais gordura na barriga são fatores genéticos. Aí eles fogem um pouquinho do nosso controle, tá? Tem também os excessos de caloria. Então agora assim, ó, Ana, mas eu como bem, eu me alimento bem, né? Eu como alimentos integrais, eu faço refeições saudáveis, mas eu faço isso com grande quantidade. Então você ingere uma quantidade grande de calorias. São calorias saudáveis? São, mas é grande quantidade. E isso vai ser estocado em algum lugar, em forma de gordura, acumulando na barriga. Outro fator que faz a gente acumular gordura na barriga são os hormônios, gente. E aí assim, ó, nós mulheres é um saco, né? Porque os hormônios eles mandam muito no nosso corpo. E depois dos 40, se tem alguém aqui que já tá depois dos 40, acredito que sim, eu tô quase lá também. Então assim, a gente acaba, né, tendo uma bagunça hormonal um pouquinho maior e acaba acumulando mais gordura na barriga. Outra questão é a má postura. Quando você é toda, né, corcundinha, acaba fazendo barriga também. Então tem que melhorar a postura. E o último fator que faz a gente acumular gordura na barriga é o sedentarismo. É você não se exercitar. Então olha só, desses 6 fatores que eu te falei, só 2 deles que a gente não consegue mexer. São os fatores genéticos, né, e os hormônios. Os outros 4 fatores a gente consegue mexer e a gente consegue reverter o quadro para reduzir a nossa gordura abdominal. Então se liga, a gente está aqui com a faca e com o queijo na mão para tirar a gordura da barriga e fazer um negócio dar certo. A gente só precisa fazer a coisa certa, que é o que eu vou te ensinar hoje. E a coisa certa, você deve estar imaginando, nossa, deve ser um monte de coisa que eu tenho que fazer, né? Não, são só 3 passos. Por incrível que pareça, as coisas certas que você tem que fazer para perder barriga são só 3 e são as que eu vou te explicar agora. A primeira delas, a número 1, que sem esse aqui ó, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? É o déficit calórico. Se você nunca ouviu falar em déficit calórico na dieta, já tá errado e é por isso que você não perde barriga de jeito nenhum. E o déficit calórico na dieta, de uma maneira bem simplificada para você entender, é quando a gente ingere menos calorias ao longo do dia do que o nosso corpo consome. Então a gente deixa o nosso corpo um balanço negativo. Então, por exemplo, se você gasta 2.000 calorias em um dia, né, para você viver, para você se exercitar, para você fazer um déficit calórico, você vai ter que ingerir menos de 2.000 calorias. Você vai ter que ingerir, por exemplo, 1.600 calorias por dia. Aí você deixa o teu corpo num saldo negativo de 400 calorias por dia. E o que vai acontecer com isso? Quando você dá menos calorias que o teu corpo gasta? Ele vai ter que ir lá no teu corpo, ele vai ter que ir lá na tua barriga, vai ter que ir lá na gordura da perna e usar aquilo que está estocado e que está sobrando para você viver, para você fazer as suas atividades. E é por isso que você perde gordura e é por isso que você emagrece. A matemática, gente, ela é simples, não tem erro, é isso que eu tô te falando. Agora, se você der pro teu corpo a mesma quantidade de calorias que ele gasta ao longo do dia, né? Você gasta 2.000 e ingere 2.000. O que acontece? Nada. Você não ganha peso e você não perde peso. Agora, se você der pro teu corpo mais calorias do que ele gasta ao longo do dia, isso aí você já sabe o que vai acontecer. Você vai ganhar peso, porque aí você tá num superávit calórico, você tá dando mais calorias do que o teu corpo consome. Então, olha só, por exemplo, né? Eu, Ana Paula, eu preciso de 2.000 calorias por dia para o meu corpo trabalhar direitinho, né? Porque só as funções vitais do nosso corpo, a gente já acaba usando calorias para fazer isso. Eu preciso dessas 2.000 calorias por dia para me exercitar, para trabalhar, para me locomover. E aí, como é que eu vou calcular meu déficit calórico? Né? Quero fazer déficit calórico para perder barriga. Vou tirar 1.000 calorias da dieta, vou ingerir só 1.000 calorias? Não, gente, isso aí é loucura. Eu vou morrer de fome, eu não vou aguentar, vou desmaiar, né? Se tirar 1.000 calorias de mim, eu vou desmaiar. Então, o que é um ideal, assim, para você saber de quantidade de calorias para você tirar da tua dieta e entrar em déficit?
em torno de 300 a 400 quilocalorias por dia. Isso é o número ideal. Então, ao invés de ingerir 2.000, eu vou ingerir 1.600, 1.700. Que aí eu não vou passar fome, não vou morrer de fome, né? Vou ingerir calorias a menos. E um detalhe muito importante, eu vou aumentar o meu gasto calórico. Já estou dando 300, 400 calorias a menos para o meu corpo por dia e eu também vou aumentar o meu gasto calórico, sabe como? Treinando. Esse é o passo 2. Gente, olha só. Se você só fizer déficit calórico, né? Se você só ingerir menos calorias por dia, você vai emagrecer. Beleza. Mas a gente está falando aqui de resultado em 4 semanas, de resultado rápido, né? E você também não quer emagrecer e ficar molenga. Você quer emagrecer e ficar firminha, ficar definida, né? Ficar com o corpo tonificado. E para isso acontecer, você tem que treinar. Se você quer perder gordura e ficar com a barriga chapadinha em 4 semanas, você precisa se exercitar. E aqui entra uma questão muito legal, porque você pode estar se perguntando, né? Tá, mas qual tipo de treino que eu tenho que fazer para queimar, né, essa gordura abdominal? Qualquer tipo de treino gasta calorias, queima gordura? Sim. Você não estava esperando ouvir isso, mas é isso mesmo. Qualquer tipo de treino gasta calorias e queima gordura. A questão é que você não tem que fazer qualquer tipo de treino. A gente está falando em resultado rápido. E é por isso que eu vou te apresentar o melhor treino queimador de gordura abdominal. E não é caminhada, não é dança, não é pedalada. O melhor treino para queimar sua gordura abdominal é o treino HIIT, o treino HIIT suadeiro. Mas e que tal de HIIT é esse, Ana? Olha só. HIIT é uma sigla que a gente usa para treinamento intervalado de alta intensidade. É uma sigla em inglês, tá? E ele é um tipo de treino que você deve incluir na tua rotina semanal de 1 a 2 vezes por semana, se você quiser queimar a gordura, se você quiser eliminar a barriga e deixar ela chapadinha. E por que esse treino HIIT ele é melhor que uma caminhada na esteira, por exemplo? Porque quando a gente compara o treino HIIT com os demais tipos de treino aeróbico, ele ganha nesses quesitos, ó. Ele tem uma alta intensidade, então ele é um treino mais intenso. Ele tem curta duração. E aqui eu sei que todo mundo tem pouco tempo para treinar. Então, ao invés de você ficar 1 hora caminhando na esteira, você mata essa charada e faz 15 minutos de treino HIIT e gasta a mesma quantidade de calorias. Ele também oscila mais a nossa frequência cardíaca. Então ele faz uma bagunça na nossa frequência cardíaca, o que também é bom quando a gente quer queimar gordura e queimar calorias. Ele aumenta o nosso efeito EPOC, gente. Efeito EPOC é o consumo máximo de oxigênio depois do exercício. Então você já deve ter ouvido falar que alguns treinos eles têm o potencial de ficar queimando mais calorias mesmo depois que você termina. E é isso que acontece com o HIIT. Você treinou, você vai dormir e você está gastando mais calorias. Esse é uma sacada muito bacana. No HIIT você também trabalha o corpo todo. Ó, mais um fator que ele ganha disparado dos outros treinos. Você trabalha o corpo todo. Os exercícios eles englobam todos os movimentos do nosso corpo. Ele é um treino dinâmico. Então não é aquela coisa monótona de ficar caminhando na esteira. Não, ele é um treino dinâmico. Você também não precisa de aparelhos. Então, se você não treina na academia, você pode muito bem fazer o HIIT aí na sua casa. E você pode fazer então ele em qualquer lugar. Esses são os benefícios do HIIT. E é por isso que o HIIT é o melhor treino queimador de gordura. Mas, Ana, isso quer dizer que os outros tipos de aeróbicos são ruins? Que caminhar na esteira então é ruim? Não, gente, de jeito nenhum. Inclusive, eu aconselho as minhas alunas a fazerem um exercício aeróbico, uma caminhada na esteira, um elíptico, depois do treino. Mas a questão é, se você tem pouco tempo para treinar, se você treina em casa, se você não tem esteira, né? Ou mesmo que você tenha tudo isso, o HIIT ele ainda continua sendo o melhor dos treinos aeróbicos para você queimar a gordura. E agora, olha só, que você já entendeu, né? Que o déficit calórico faz com que o teu corpo gaste calorias, né? Gaste aquela gordura que está estocada. Que você entendeu também que o HIIT ele é o melhor treino queimador de gordura. Falta o terceiro passo, né? O terceiro e último passo para você construir o abdômen dos seus sonhos. E esse terceiro passo é a manobra do bracing abdominal. Gente, a gente perde gordura com déficit calórico com o HIIT, né?
mas a gente precisa fortalecer o nosso abdômen para ele ficar chapadinho, para ele ficar forte, para ele ficar firme. Mas não é simplesmente você deitar e fazer 1000 exercícios abdominais. Não vai adiantar. Você precisa aprender antes essa manobra que você vai aprender comigo hoje, que é a manobra do bracing abdominal. Essa manobra é uma manobra respiratória que ativa todos os músculos do nosso abdômen. Se você nunca ouviu falar dessa manobra, pode ter certeza que você nunca treinou teu abdômen de verdade. E ó, o que significa então bracing? Bracing é um nome em inglês que significa amarração, cinturão. E é isso que o bracing faz. Ele ativa toda a musculatura mais superficial e mais profunda do teu abdômen. Principalmente um músculo que deve ser bem conhecido, você já deve ter ouvido falar, que é o transverso abdominal. E esse músculo ele é responsável pela estabilização da nossa lombar, da nossa pelve e também por reduzir a diástase abdominal. Olha só, a gente não pode evitar a diástase abdominal na gestação. Isso não tem como evitar, mas tem como trabalhar para fechar essa diástase abdominal. E para isso, você tem que aplicar a manobra do bracing abdominal pelo menos 5 minutos por dia. Ó, para quem não sabe o que é diástase, a diástase ela é o afastamento dos músculos reto-abdominal, tá? É quando você tem um afastamento aqui dessa musculatura e causa um incômodo estético e algumas disfunções, gente. Então é importante sim trabalhar a redução dessa diástase. Quem tem diástase pode fazer exercício físico, pode fazer abdominais? Pode sim, mas tem que aplicar essa manobra do bracing abdominal em todos os exercícios, tá? Porque se você não fizer essa manobra de fechamento aqui do seu abdômen, de ativação do transverso, quando você estiver fazendo os exercícios, você vai estar fazendo o contrário, vai estar aumentando a sua diástase. E além disso, o bracing abdominal, ó, se você não tem diástase, o bracing abdominal ele é importante também porque ele ajuda a reduzir a dor lombar, ele ajuda a afinar a sua cintura e reduzir o estômago alto. Falei pra você que era uma técnica milagrosa, né? E é mesmo. E não é difícil de aprender, tá? Eu tô aqui para te ensinar e você vai aprender junto comigo. Mas para você ficar bem craque nessa técnica, você tem que praticar todos os dias. Gente, esses são os 3 passos que você deve colocar em prática se você quer perder barriga e chapar seu abdômen. Primeiro deles, déficit calórico na dieta. Segundo deles, treinar para aumentar o gasto calórico. E o terceiro, fazer a manobra do bracing abdominal. Agora você que quer perder barriga, me conta, qual desses 3 passos você está fazendo hoje?